Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a continuação dos bloqueios das estradas e o desabastecimento dos combustíveis. Nosso convidado é o professor Edmilson Moutinho dos Santos, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, apesar do governo ter atendido a grande parte das reivindicações dos caminhoneiros, o bloqueio nas estradas continua. E a pergunta é se o governo pode ceder mais ou deve agir diferente? Uma boa pergunta. Eu não sou o governo, não conheço a equação que o governo pode ter, mas tendo a entender que as margens de manobra, tanto da Petrobras como do governo, são bem limitadas e tornaram-se ainda mais limitadas. E, mais que isso, não podemos ceder tudo já, porque a crise lá fora, que pode ser importada novamente, com preços do petróleo que voltem a aumentar, continua presente. Então, você precisa manter alguma bala na arma para novos tiros que poderão ser necessários em breve. E essa coisa que todo mundo falando, isso não é greve dos caminhoneiros, não é greve de empregado, isso é greve de empresa, de patrões, é lockout. No seu entender, o que configura esse movimento? Greve ou o tal do lockout? Deve ter sido um pouco de tudo. Imagina que foi um movimento, nasceu bastante espontâneo, acabou sendo incorporado pelos próprios empresários, porque acabou dando certo e todo mundo tem interesse, e em seguida foi absorvido pelas forças políticas, já que já estamos em campanha, né? Já estamos em plena tensão política. Então, dizer de quem é a culpa inicialmente, acho que não vai resolver o nosso problema. O nosso problema é quem tem... de quem é a culpa, mas é essa questão da liderança do movimento, porque as implicações, até legais, são diferentes. Sem dúvida, mas com quem negociar? Eu acho que essa é a palavra mais difícil, quer dizer, identificar essas lideranças. Porque como é que a gente tira todos esses interesses difusos da estrada, né? Como é a voz de comando? Isso é importante para sabermos se isso vai levar 3 dias ou 1 semana ou mais para podermos tirar o nó que está aí na estrada. Bom, mesmo que a negociação... amanhã já acabou. Pois é. Eu estive com professores da área de logística, ninguém acredita em menos de 3 dias a 1 semana, né? Isso em condições normais, e isso se a voz de comando estiver muito clara. Então, acho que neste momento, conhecer um pouquinho as lideranças e ver onde vem a voz de comando é mais no sentido de tirarmos o nó e entendermos que é uma negociação provisória. E tudo pode ter que voltar à mesa, e espero que voltem à mesa sem ter que voltar às estradas, né? Agora, professor, essa questão da intervenção do poder público, o ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, ele é favorável, sim, ele quer o controle sobre o preço dos combustíveis, uma coisa permanente, porque ele disse que ninguém pode viver sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Isso é sensato ou é o chamado populismo econômico? É um pouco populismo econômico, mas nós convivemos com isso desde que aprovamos a lei do petróleo em 97. Presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula não conseguiram adotar exatamente as palavras que dizia a lei, que era seguir a paridade internacional. Nós seguimos a paridade internacional no longo prazo. A Petrobras segue o preço internacional no longo prazo e se conviveu com isso durante muitos anos. Segue ou seguia, né? Porque agora estamos regredindo a isso. Nós tínhamos abandonado essa política, até porque abandonamos pelo caminho mais difícil, que foi a política da presidenta Dilma, de aí realmente controlar os preços para baixo e quase pusemos a estatal de joelhos, né? Estamos regredindo para um viés mais de mercado que está em teste e talvez tenha sido reprovado, mas será uma pena, porque a agenda que estava colocada para a Petrobras, e pela primeira vez a agenda foi clara da empresa e do governo, era privatizarmos as refinarias, éramos concentrar os investimentos da Petrobras no pré-sal, porque é lá que vai se ganhar dinheiro. Quer dizer, a agenda estava bem clara. Regredir na política de preço é abandonar essa agenda, e eu acho que a perda pode ser grande para o país. Agora, o senhor falou, né, da questão de colocar a Petrobras de joelhos. Isso aconteceu por uma questão de política econômica, decisão no governo Dilma de segurar os preços, etc., ou também foi por aquela roubalheira que a Lava Jato está expondo aí a cada dia? Olha, o que levou a Petrobras
desgraceira que a gente entende ela, são 3 fatores. Primeiro, a roubalheira estava clara, nunca saberemos exatamente a dimensão. A política de preços acho que tem um impacto maior, foi maior, e a outra política de preço, que aí independe do governo, o preço do bruto caiu pela metade, né? O preço do óleo bruto caiu pela metade. A Petrobras só tem 2 grandes fontes de renda: derivados no mercado doméstico, óleo bruto nas exportações. De repente, a tempestade completa se formou para a empresa, que as suas 2 grandes fontes de renda caíram ao mesmo tempo, né? De forma muito brutal. Então, ela enfrentou um choque. Agora nós estamos enfrentando um choque ao inverso, que para a empresa, do lado de exportador dela, é um choque positivo, né? O pré-sal vale mais, as suas exportações valem mais, por isso mesmo talvez seja o único agente econômico hoje capaz de poder dar um jeito nessa crise momentânea. Mas tem que ser encarado isso como uma política de curto prazo, temporária, para fazer o país andar outra vez. A Petrobras não está com essa bola toda para poder bancar isso. E aí, voltando na pergunta anterior, regredir na política de preço não parece sensato, dado o estado em que a Petrobras se encontra. É um retrocesso, eu acredito que sim. Desatualiza a política que foi proposta, descapitaliza a empresa e você atrasa o pré-sal. E o pré-sal é o lado positivo de toda essa confusão. O lado positivo é que o pré-sal vale mais, é mais competitivo, é mais atrativo, mas precisamos da Petrobras para isso. Então, descapitalizar a empresa é deixar o pré-sal mais para frente. Quanto mais para frente, talvez o risco aumenta. Porque o petróleo vai valer tanto daqui a 30 anos. É verdade, é o imponderável. Pois é. Eu agradeço muito, professor, seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigado e espero ter ajudado.